Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos. Eu sou a enfermeira Carmen Pacheco, especialista de saúde materna e obstétrica, e hoje trago aqui como convidada para falarmos sobre nutrição no primeiro ano de vida, a doutora Goretti Vieira da Silva, que é nutricionista funcional. Obrigada por teres aceito este convite e convido-te a falar aqui, a apresentar-te um bocadinho e a dizer o que é que tu fazes. Olá, Carmen, obrigada desde já pelo convite. O meu nome é Goretti Vieira da Silva, eu sou nutricionista desde 2016, sou nutricionista funcional e materno-infantil e as minhas principais áreas de atuação é a gravidez, introdução alimentar, Que é aquilo que tu mais gostas de fazer, não é? verdade, é verdade. Então, para começar, que vamos falar sobre a nutrição infantil, quando começar a introdução alimentar, porque isto é tudo um tema, não é verdade? E a maior parte dos bebés são amamentados, não é? E nós sabemos que a OMS, a Direção-Geral de Saúde, e a OMS, aquilo que preconiza é que as crianças devem ser amamentadas até aos 6 meses de vida, e depois vamos introduzir a alimentação. Mas também pode haver aqui algumas variantes, por isso eu queria que falasses um bocadinho sobre isso. Começando logo com um assunto então, um grande tema. Quando começar, idealmente ali por volta dos 6 meses de idade, quando o bebê já tem uns sinais de prontidão, que é um conjunto de fatores externos que mostra que efetivamente o bebê está pronto a começar. Isto para bebés a termo, ou seja, que nasceram depois das 37 semanas. Porque se estivermos a falar de De bebés pré-termo é diferente. é diferente, já temos que fazer de acordo com a idade corrigida, que é aquele tempo Sim. que o bebê tinha, a idade que o bebê tinha se ele estivesse na barriga da mãe até ao fim. Portanto, ali por volta dos 6 mesinhos, com todos os sinais de prontidão, idealmente. É assim, quando o bebê deve iniciar a introdução alimentar. Ok. Há muita a dúvida, pronto, estamos a falar de bebés amamentados e os que não são amamentados, também aos 6 meses? Também aos 6 meses. Pronto, porque há esta dúvida, certo? Como o bebé, ok, já está, é com leite de fórmula, então podemos introduzir antes. Não, as orientações são iguais. Que são iguais, iguaizinhas. Então, falaste nos sinais de prontidão. Quais são esses sinais de prontidão que o bebé deve ter, não é? Para nós podermos iniciar a alimentação complementar? Olha, esses sinais são essencialmente 5, que é o controle cervical do bebê, ou seja, o bebê sobre o pescoço. Depois temos o controle do tronco, em que o bebê consegue sentar-se com o mínimo de apoio, ou seja, sem pender para os lados nem para a frente. Depois temos o reflexo de extrusão da língua, é assim um nome um bocadinho complicado. Mas aqueles na maminha têm que ter, não é? Essa protusão da língua e fazer. E por isso o movimento é diferente. É diferente, ou seja, quando esse reflexo começa a diminuir, ou seja, o bebê já não empurra a colher para a frente, não é? Do género assim. Isto começa a diminuir, também é um dos sinais. Depois temos ali a coordenação olhos, mão e boca. O bebê olha para um alimento, pega no alimento e leva-o até à boca. E descobre que tem mãos, não é? E descobre que aquilo é tudo um mundo novo para ele. Depois temos o interesse. Os pais estão a comer e o bebê fica muito interessado naquilo que os pais estão a comer. E é engraçado que muitos pais dizem: mas o meu bebê já tinha este interesse desde os 5 meses, desde os 4 meses e meio, a gente faz qualquer coisa e eles olham. Ok, mas é preciso ter os 5 sinais de prontidão. Só quando tiver os 5, não é? Isso, só quando tiver Porque os esse 5. é só um sinal, depois existem os outros, ele não está preparado, não é? Sim, Por isso, e por norma o controle do tronco é aquele que demora um bocadinho mais a aparecer. ok. E por isso nós temos que estar atentos e definir bem então que estes 5 sinais têm que estar bem. Presentes no bebê, sem dúvida. Ok. Qual é o melhor método para realizar a introdução alimentar? Porque este é o outro big tema, não é? Da questão e da nutrição. Então, qual é a tua opinião e o que é que tu dizes com as tuas famílias? Olha, métodos. Nós hoje, século XXI, temos vários métodos, diferentes formas, podemos chamar o que quiser para fazer a introdução alimentar do bebê. Mas eu digo sempre aos pais que o melhor método vai ser aquele que mais se ajustar à família Sim, e ao bebê. é o mais importante, sim. É, porque muitas vezes é o próprio bebê que nos mostra como é que ele gosta de ser alimentado.
Eu tenho bebés que adoram pegar no alimento e levar até à boca, mas eu tenho outros bebés que já precisam de ajuda e que gostam de ser ajudados. Que alguém vá ali Que alguém vai dar. Ok. alguém com a colher. Por isso, o que eu costumo dizer é, independentemente se é purés ou se é o alimento mais sólido, sabes? O mais importante mesmo é eles evoluírem na textura dos alimentos, que é para o bebê adquirir aqui as competências de aprender a mastigar. Por isso não há assim um método ideal, é aquele que mais se adaptar à família e ao bebê. E o método que muito se fala hoje, o BLW, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Efetivamente tem muitos benefícios, porque nós damos a oportunidade ao bebé, de tocar no alimento, ou seja, a parte sensorial do bebé já está a ser trabalhada. 2, da autonomia, não é? Ele tem capacidade de pegar no alimento e levar à boca. Isto tudo pode ter timings diferentes consoante os bebés. Há bebés que pegam logo e há outros que têm o seu tempo para pegar no alimento e para levar à boca. Por isso, hum, com toda a informação que nós temos hoje em dia, se os pais estiverem bem informados de como fazer o BLW, Pois, porque há aqui algumas questões, primeiro de preocupação dos pais, não é? Por causa dos alimentos e que preocupam-se como é que o bebê vai reagir por causa e aqui há duas coisas diferentes, não é? Que eles têm aqueles movimento do gastric reflex ou então do engasgamento, é verdade. pronto. E por isso o BLW tem que ser feito com orientação, não é? É aí que tu entras na tua consulta, porque é preciso explicar aos pais os cortes dos alimentos e mostrar-lhes que não há, que pode ser sem medo, não é? É preciso verem também, se calhar, muitos até vídeos deste movimento que as crianças têm, Sim, não é? sim. E depois ver como é que a criança também vai reagir. E é aquilo que estavas a dizer, que as crianças vão reagir de forma diferente. Uns vão querer tocar, não é? E outros vão querer A ser ajudado, ser ajudados. sem Pronto, dúvida. mas o método BLW realmente é uma. Tem muitos benefícios, até no desenvolvimento da musculatura orofacial. Corte é extremamente importante dos alimentos, textura também. E é engraçado porque há muito medo do risco de engasgo com a introdução alimentar, o KBLW, mas na boa da verdade, o risco de engasgo até é maior se estivermos a falar de líquidos. Sim, nós podemos nos engasgar também com Com, líquidos, com sim, os líquidos. é E verdade. existe muito receio à volta da introdução alimentar, mas bem orientado é super tranquilo e seguro. Os pais estarem informados sempre, até pela manobra de desengasgo, é o que eu digo sempre, Sim, é estarem muito sempre importante, sim. informados, mas com as orientações corretas, é tranquilo. Se o bebé assim aceitar e se ele gostar de tocar no alimento e nós darmos a oportunidade ao bebé de o fazer, eh, gosto muito desse É método, é um muito excelente benéfico. método, sem Sim, é dúvida. muito importante e eu, por exemplo, nos meus cursos, aquilo que eu faço sempre é ensinar aos pais como atuar numa manobra como fazer uma manobra de desengasgamento e se eles estiverem aptos e souberem como é que devem atuar, já estão mais calmos e por isso este processo vai decorrer melhor, não é? Sem dúvida, Então, porque é que é tão importante evoluir na textura dos alimentos, não é? Porque temos que fazer uma evolução. é verdade. Porque é que é importante aqui a textura, né? Porque agora é tipo, posso começar com os purés ou com a sopa? Claro que sim, claro. O importante é evoluir, pois existe muito essa questão da evolução. Introdução alimentar, vamos aqui se calhar ajudar um bocadinho quem nos ouve. Introdução alimentar, eu tenho várias janelas de oportunidade, que são tempos em que o bebé está mais predisposto a aprender uma determinada tarefa. Nós temos a janela imunológica, em que nós sabemos que se introduzirmos os alergénios até ali mais ou menos por volta dos 11, 12 meses temos benefício. E depois temos a janela da mastigação, ali dos 7 até aos 10 meses. E nós aconselhamos a evoluir nas texturas para apanhar essa janela de mastigação, porque o bebê está mais apto a aprender a mastigar, mas não só. Quando eu evoluo na textura, quando tenho um alimento mais sólido, exige mais em termos orofaciais. E quando exige mais, eu vou ativar músculos responsáveis pela mastigação, aprendendo a mastigar, mas também pela deglutição e pela fala. Ou seja, evoluir na textura vai ser importante para o treino da mastigação, porque existe muito a ideia que eu só vou dar alimentos sólidos ao bebê quando ele aprender a mastigar. Não.
Não, nós temos que lhe dar para ele aprender a mastigar. Isso. Eu tenho que lhe dar estímulo, que ele aprenda a mastigar. Mas não é só o aprender a mastigar, é também na dicção, na fala, esse evoluir na textura vai ser extremamente Sim, importante. porque na primeira fase provavelmente nós vamos lhe dar, imagina, um brócolis, ele só vai chupar, não é? E pode tirar um E bocadinho, pode ou outro tirar do e vai brócolis, começar tranquilo. assim, e depois é que vai evoluir e começar a mastigar. Isso vai ganhar competência e vai mastigar, sim. Ok. Falaste aqui num ponto importante que é os alergénios. Os E alergénios, sim. há muito, penso que quando foi com os meus filhos, não é? Há muitos anos atrás, não podia dar os morangos, não podia dar um sem número de coisas. Estou-me a Isso é falar, verdade. pronto, mudamos um bocadinho, outras orientações, não é? E podes dar só aqui algumas dicas para quem nos está a ouvir, que acho que há uma preocupação muito grande sobre isto. Existe um mito clássico que tu falaste bem, que é o caso do morango, não é? Ora, Pois por isso é que eu falei do morango. eu posso dar o morango aos 6 meses, mas disseram-me que eu só podia introduzir o morango aos 9, quem diz o morango diz o ovo, por exemplo. Sim. Eu acho que aqui temos 2 assuntos, que é o caso do morango. O morango está muito associado ao mito que é um potencial alergénio, não é. O morango não é um alimento potencialmente alergénio. O que é que pode acontecer? Bebés mais sensíveis, por exemplo, com pele atópica, quando eles comem pela primeira vez o morango, eles podem ter uma reação cutânea, aqui à volta da boquinha, e ficam todos vermelhinhos. Que é porquê? Porque o morango é um libertador de histamina natural, ou seja, é muitas vezes confundido com uma alergia, não é. Passado algum tempo, este, este vermelho começa a sair do bebé, por isso, frutas e legumes podem oferecer a partir dos 6 meses, porque não é considerado alergénios. Aliás, a alergia ao morango é extremamente rara. Podemos considerar os morangos biológicos, pronto, e aí, ok, não é? Mesmo a alimentação, quando vamos introduzir os alimentos e dar preferência a alimentos que tenham menos químicos e que Da sejam, época, pronto, sim. e os da época, lá está. Mas sim, mas este cuidado, ou seja, podemos introduzir, por isso não é potencialmente. Há algum outro alimento que queiras referir que aches que seja importante? Talvez o ovo, Sim, que é um alimento potencialmente alergénio, mas que eu também apanho muito as famílias a partilharem comigo que o feedback que têm, a orientação ou aconselhamento que têm é introduzir o ovo ali por volta isto varia muito, mas a partir dos 9 a 10 meses. sim, eram as Eram, orientações, sim. isso, eram. Ou seja, as orientações mais atuais é introduzir os alergénios o mais cedo possível. Temos fator protetor. Para mim, Goretti é dos principais alergénios a introduzir logo, juntamente com peixe, porque são fonte, o ovo é um excelente alimento, fonte de nutrientes, por isso Claro. é mais um exemplo. Quanto mais cedo tiver contacto com os alimentos, não é? Melhor. Mais protetor vai ser, porque o sistema imunitário vai entrar em contacto com aquele, Com esse com aquele alimento. ok. Para as mães que amamentam, elas devem esperar algum tempo, porque isto é uma dúvida, aqui que é transversal, não é? Porque provavelmente elas iniciam a alimentação sólida, não é? Mas o bebé continua a querer, ser amamentado, ir à maminha e muitas vezes come e quer, ser amamentado. E elas devem oferecer, não devem oferecer, isto porque há que o leite, não é, a seguir à refeição, não deve ser, introduzido, porque diminui a absorção de ferro, certo? Estou correta? A nutricionista diz pronto, mas no leite materno isto não acontece, certo? Também é verdade, também é daqueles mitos Exatamente. Então, diz-nos. bem enraizados, que existe a ideia, como tu disseste, que o leite materno interfere na absorção de ferro. Daí o conselho de não dar leitinho materno a seguir à refeição, por exemplo, não é, do bebé. É um mito, aliás, o leite materno pode inclusive ajudar na absorção do ferro, porque ele tem uma proteína que se chama lactoferrina, que até ajuda na absorção, por isso as mães podem dar leitinho materno antes, durante, ou mesmo até depois da refeição Não tem qualquer problema. nenhum, até pode ajudar. Exatamente, mas se for com a fórmula infantil ou se for o tal leite de vaca, imagina que o bebé está a beber, isso já é diferente. Aí já é diferente, sim, aí já compromete efetivamente a absorção do ferro e já convém esperar depois do bebé fazer a refeição algum tempo
para voltar a oferecer ao bebê. Por isso, leite materno e forma infantil é completamente diferente. Leite Sim. materno eu posso dar, forma infantil eu já tenho que aguardar Assim algum como o tempo. leite de vaca é igual Assim, ao leite, isso, à fórmula, não é? isso, exatamente, é Devem igual. aguardar, não deve ser dado, Logo a seguir, logo a imediatamente seguir, a no seguir, imediato. sim, Sim, porque eu acho que isto é um grande mito e é transversal a todas as famílias, não é? É uma questão. é verdade. Ainda no meio disto tudo, já falamos aqui alguma coisa dos alimentos e do que é que podemos introduzir, dos métodos. Qual é o primeiro alimento que se deve oferecer ao bebê? Além do leite materno, ok, do leite a seguir, o que é que nós devemos oferecer? E assim, na boa da verdade não existe o alimento, não é? Há bebés que os primeiros alimentos que consomem é sopa, está tudo bem. Sim, e que tem vários Tem vários alimentos. alimentos e vários nutrientes. O alimento pode ser aquilo que os pais tiverem em casa, pode ser a fruta favorita do pai, pode ser o legume favorito da mãe, ou seja, logo que seja um alimento in natura, saudável da época, que tenham em casa, que seja hábito da família, pode ser esse alimento. Não tem obrigatoriamente que ser a banana Sim. ou o abacate, por isso os pais podem escolher dentro da alimentação que praticam qual é o alimento que querem oferecer ao bebé ou se preferem também oferecer a sopa, também não há problema nem inconveniente. E aí tem vários alimentos que serão orientados, que é isso que tu fazes na tua consulta, não é? Dás um plano, digamos assim, dos alimentos que podem ser introduzidos, porque há muito esta questão, não é? Quais são os alimentos, o que é que eu devo introduzir, quais é que eu posso dar, como e em que alturas, e por isso é tão importante ser acompanhado por um nutricionista e ter estas orientações, não é? Eu acho que existe aliás, muito receio, o que é normal, não é? Que uma etapa nova do bebé, e eu acho que existe muita informação que depois causa muita confusão. Estes mitos que nós acabamos de falar baralha muito, Sim. não é? Inevitavelmente a cabeça dos pais. Por isso, ter uma orientação de como podem fazer, daquilo que podem Oferecer oferecer, ao bebé. ajuda muito, efetivamente. Sim, e depois também há outra coisa, na introdução alimentar os pais têm muita expectativa de que o bebé vai comer logo uma grande quantidade, que vai comer com a mão, pronto, sei lá, que vai fazer e não é bem assim, não é? Esta expectativa não corresponde, Não é nada à assim. realidade, não é? Não é Pronto, nada assim. então conta-nos um É bocadinho como verdade, é que é. é verdade. Nó Nós adultos temos muita expectativa sobre alguma coisa e introdução alimentar É uma delas, não é? é uma delas, não é? Introdução alimentar, o objetivo é o bebé aprender a comer, mas na cabeça do adulto ele tem que comer, só que não E é logo bem uma assim. grande E quantidade, não logo é? uma grande quantidade, logo ele faz 6 meses, tem que comer. E o que é que acontece? Há bebés que efetivamente nas primeiras vezes, nas primeiras exposições, ou na primeira vez que ele tem contato com o alimento, ele até pode comer alguma coisa, até pega no alimento, leva à boca e vai comendo. Mas depois eu tenho outros bebés que já me demoram semanas É conseguir. a pegar no alimento e fazer este movimento. Porquê? Ele primeiro, há bebés que têm um alimento à frente, não é? Na cadeirinha, no tabuleiro, eles olham, estranham, o que é isto à minha frente. Depois podem tocar, sim, com um bocadinho de suspeito, o que é isto, podem amassar o alimento e ficam ali com o alimento a brincar. A textura é muito importante, não é? Na mão. Textura, a parte sensorial já está a trabalhar, Exatamente. não é? Eles têm muitos sensores aqui na parte da mão, portanto eles ficam ali e os pais ficam muito preocupados porque ele não me está a meter nada à boca, mas cada bebé tem o seu timing. Aquele bebé pode demorar um bocadinho mais a levar à boca, ele está a criar uma relação com o Sim. alimento, não é? Às vezes digo aos pais em consulta, em tom de brincadeira, introdução alimentar, no início, é mais ou menos como um relacionamento amoroso. Vamos pensar um bocadinho as duas. Boa, não é? Eu conheço uma pessoa, à partida, num primeiro encontro, à partida, eu não dou logo um beijinho àquela pessoa. O que é que acontece? Por norma, eu crio uma relação, eu crio confiança. Quando as pessoas já se sentem à vontade, já conseguem dar um beijo, não é? Sim. É a mesma coisa. Com Eu o quando tenho alimento um é igual. alimento, Sim. ele precisa de criar uma relação, ele precisa de se sentir à vontade, e quando ele se sentir à vontade, ele já se sente confiante de levar o alimento à boca. E não desistir à primeira, não é? Ir Nunca, oferecendo
Nunca, Todos os dias, não é? nunca. Sim. Porque se eu ofereço um brócolo e o bebê, eu tenho bebés que até se assustam com brócolo, quando vem um brócolo. Se eu desisto de oferecer, eu não vou criar relação. Sim. Portanto, eu não vou conseguir evoluir. Mas se eu continuar a expor o alimento, o bebê vai criar essa relação e vai ser mais fácil para ele pegar e levar à boca. No caso, estivemos a falar do método do BLW, por Sim. exemplo. Sim. Por isso, há bebés que começam logo a comer e há bebés que podem demorar um bocadinho mais a comer, não é? A introdução alimentar é até aos 24 meses, por isso não se assustem se o bebê não comer grandes quantidades, porque ele só está no início. É um processo, E uma devem aprendizagem. manter o outro, por isso é uma alimentação complementar, não é? O leite É materno isso, ou fórmula, ok, sem nesta fase, dúvida. deve continuar a ser o alimento preferencial, pelo menos até 1 ano de Pelo idade, menos não é? até um ano de E idade, é depois isso. aí muito bem. E então os pais podem usar temperos na comida, que eu acho que isto é outro big tema, porque por exemplo, coitadinho come sem sal, coitadinho não tá é insosso, coitadinho, como é que eu hei de fazer? Então desmistifica aqui mais este tema e diz-nos o que é que podemos fazer. Tu tens razão, sem sal, Sim, mas pode ser com sabor, exatamente. não é? Não é só o sal que coloca sabor nos nossos alimentos. É isso, eu posso meter alho em pó, posso meter louro, posso meter uns orégãos, por isso podem e devem meter sabor no alimento. Sal, é que até aos 12 mesinhos é que não. Sim, e depois introduzir gradualmente, ou seja, até é uma boa opção, não é? Podem começar com a alimentação da família, mas também reduzirem e por isso ganham todos lá em casa, não é? Reduzem ao sal, reduzem, porque lá está, era aquilo que estavas a dizer, as ervas aromáticas até dão muito mais sabor, não é? E paladar à nossa comida do que a utilização do sal, não é? Potencia, né? Potencia. Potencia o sabor do alimento. E aqui na questão do sal, há uma particularidade que é, às vezes eu recebo rótulos de algumas misturas de especiarias, porque lá está, Sim, qual é o sal que tu recomendas? Sim, pode ser hum, outra das questões, sim. há pais que me dizem: mas se eu não posso meter sal e posso meter então os temperos?" E eu: "Sim, sem dúvida, é aquilo que estávamos a falar." E eu recebo muitas vezes os rótulos dessas misturas e só chamar a atenção que essas misturas, muitas vezes, têm sal e têm mostarda, que é um potencial alergénio. Hum. Ou seja, temperos sim, Muito mas mais convém ser simples. isso mesmo, o alho só em pó, os orégãos ser só orégãos e não aqueles mix. Sim, Porque esses mix normalmente eles têm sal na na composição, composição. só ter aqui um bocadinho E o de sal? atenção. Também há vários tipos de sal. Algum que recomendes? No geral, o sal, o sal marinho, por Sim, exemplo, ou flor de sal, flor de sal. há muitas famílias que usam cada vez mais a flor de sal. Eu diria que a flor de sal, para não confundir aqui Seria muito, sim, o mais o ideal, mais sim. indicado. Sim, também acho que e é o que tem um sabor, Mas pa diferente, é, mais particular. nem todas as famílias conseguem, mas é engraçado que há famílias que com a introdução alimentar do bebé, elas próprias começam a fazer a sua introdução quase alimentar. E começam também a ter outros paladares e a Isso, fazer outras isso, e a flor de sal sim, é im é é importante. é importante porque ajuda neste estímulo, porque não é tão intenso Sim, como o sal marinho, por sim, exemplo. sim, sim. E então existem alimentos que não se deve dar ao bebé? Que são proibidos? Existem alguns, Então, existem alguns. Olha, assim logo à cabeça o açúcar, não é? Que está aqui proibido até aos 12 mesinhos e desaconselhado até aos 24. Portanto, temos o sal, temos o açúcar, aliás, temos o sal, que acabamos de falar, temos o mel, por causa do risco do botulismo, depois temos o leite de vaca como bebida em si. tu recomendas para aqueles pais, pronto, o bebé que não é amamentado, que está com leite de fórmula, tu recomendas que a fórmula seja dada, até que idade ou a partir de que idade pode ser, se for essa a opção dos pais, dar o leite de vaca? É muito individual, essa é uma Mas questão quais são de as seguimento. orientações, não é? Essa é uma questão que vai depender sempre muito do bebé, da avaliação do bebé e do seu desenvolvimento, portanto, de Ok. acordo com o profissional que avalia. Mas diria que de forma geral, até aos 12, manter a forma, de forma mesmo muito geral, manter a forma, e a partir dos 12 meses, se os pais assim quiserem, for vontade deles,
podem oferecer o leite de vaca sem problema algum a partir Mas dos não 12 são as meses. fórmulas infantis, não é? Não são as formas infantis, nem aqueles leites que diz que são para bebés e que tem uma girafinha Ok. É o e um leite de bonequinho. vaca. É o leite de vaca, como se fosse para nós, para um adulto. Um leite de vaca idealmente gordo. Aqui Idealmente gordo. Idealmente Ok. gordo a partir E dos que 12. outros alimentos então são proibidos? Sumos de fruta, né? Ok. Porque eu tiro a fibra e aquilo fica um açúcar livre Uhum. e está proibido para o bebê. E as bebidas vegetais de arroz, Sim, cultivo de arsénio, exatamente. que é proibido até aos 5 Mas as aninhos. outras bebidas podem ser oferecidas ao bebê a partir dos 6 meses. A partir dos 12, até lá a forma infantil ou o leite materno, Sim, tens razão, a exatamente. partir dos 12 o leite de vaca ou em famílias vegetarianas aqui as bebidas vegetais com alguns critérios específicos, Sim. podem Sim, ser porque há algumas, nomeadamente estou-me a lembrar a de amêndoa, que tem arroz, por isso se não podemos dar a de arroz, também não podemos convém. dar a de amêndoa, não é? Sim, aquelas que têm Ah, essa mistura, convém evitar, sim. Pronto, mais alimentos proibidos. Essencialmente são estes, é o açúcar, o mel, o sal, os sumos de fruta, as bebidas vegetais de arroz e o leite de vaca como bebida. Isso diria que são estes aqui os proibidos mesmo Os proibidos para mesmo, o não é? bebé. Que não devem ser assim, porque depois há muitos outros alimentos que a gente já sabe, não é? Mas esses são os que são o que tem foco. Que conselhos darias então aos pais, não é? Que vão começar em breve a introdução alimentar e que estão preocupados com tudo o que é que possa acontecer? Já demos aqui algumas dicas e algumas orientações, mas quais os conselhos que tu darias aos pais que vão iniciar? Olha, diria que essencialmente para se informarem. Uhum. Fazer uma consulta? Sim. Sim, informarem-se, hum, como é que devem fazer uma introdução alimentar respeitosa e nutritiva ao bebé. Porque muitas vezes, sem orientação, o que é que a gente observa? Depois na consulta, às vezes ali nos 9 ou nos 10 meses, quando não houve às vezes um apoio inicial, pode existir algumas deficiências de nutrientes que são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do bebé, nomeadamente o ferro, que está muito aumentado aqui dos 6 até aos 12. Ok. Por isso, eu diria para se informarem sobre esta temática, sobre este marco importante do bebé que é a introdução alimentar, a marcarem uma consulta com alguém que se identifiquem para realmente terem ferramentas para os ajudar a levar esta etapa com um bocadinho mais de leveza e segurança, acima de tudo. Sim, porque há muita informação e depois, assim, os pais vão ao centro de saúde, depois vão ao pediatra, depois vão. Por isso é importante terem todos a mesma linha de orientação, não é? Mas essencialmente a nutrição, não é? Que é uma cadeira que é vossa, que é uma orientação que é dos nutricionistas, é muito importante que seja feita, não é? E que estes pais sejam ajudados, porque há aqui muitas opções, não é? E realmente podemos nos perder aqui no meio de tanta informação, por Isso. isso é muito importante. Então, para terminarmos, eu queria que tu desses que conselhos é que poderias dar, além de tudo aquilo que já falamos, a quem está lá em casa e que nos está a ouvir. Informem-se. Sim. Depois, olhem para o vosso bebé. Ele Ele dá-nos diz-nos tudo, não é? ele dá-nos muita informação. Se ele está cheio, se ele não quer mais comer, como é que ele gosta, como é que ele gosta mais de ser alimentado. Não procurem muita coisa. Às vezes bastante informação leva também a desinformação. Hum, Tenham pessoas ao vosso lado que vocês confiem e que vos ajudem nesta fase e tentem descomplicar um bocadinho. Seria mais estes os conselhos. Eu acho que sim, essa do descomplicar também me parece É muito bem, difícil, mas não é atenção, fácil. é Sim, difícil, é desafiante. é, É porque desafiante. a alimentação é sempre um grande tema, não é? Um big tema. Agora, queria-te agradecer muito por ter estado presente, e por teres ajudado aqui a desmistificar e a dar dicas e conselhos aqui aos pais que nos ouvem. E quanto a vocês, agradeço por terem estado aqui e terem ouvido mais este episódio. E não se esqueçam de assistir a todos os episódios da segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos, que está disponível na plataforma YouTube
e Spotify da Mostela.